Seja bem-vindo ao Liderança e Gestão Online, o canal que traz as principais tendências da literatura para o seu desenvolvimento profissional. Como nós falamos no vídeo anterior, nesse vídeo você vai conhecer a segunda parte sobre as principais ideias do livro best-seller Responsabilidade Extrema, dos autores Jocko Willink e Leif Babin, gastando apenas poucos minutos para isso. Mas antes, lembra de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para estar sempre por dentro das novidades que trazemos para vocês. Quer saber um pouco mais sobre os autores, a ideia principal e a capa desse livro? Corre lá na descrição do vídeo e clica no link da primeira parte desse resumo. Nós dividimos o resumo de responsabilidade extrema em duas partes, ou seja, 2 vídeos. Assim, você consegue ter uma ideia melhor sobre insights valiosos de liderança que esse livro traz. Agora, vamos à segunda parte do resumo. Capítulo 7. Priorizar e executar. No capítulo 7, Leif conta que para priorizar e executar em uma situação de risco, é essencial que o líder mantenha a calma, se afaste de reações emocionais imediatas e determine a prioridade da equipe. No livro, os autores citam uma lista de ações que o líder deve tomar para priorizar em qualquer negócio, equipe ou organização. Algumas dessas ações são: primeiro, avaliar o problema de maior prioridade, desenvolver e determinar uma solução para ele, direcionar a execução dessa solução, concentrando todos os esforços e recursos nessa tarefa prioritária, e aí, por fim, ir para o próximo problema prioritário, repetir o ciclo e manter a capacidade de perceber outros problemas adaptando-se rapidamente conforme necessário. Para ilustrar a aplicação do princípio na prática, Jocko conta sobre uma consultoria em que o CEO de uma empresa relatou uma brusca queda de receita. O CEO detalhou uma série de projetos dentro de seu planejamento para uma retomada. Porém, por serem muitos projetos paralelos, Jocko pediu para ele elencar qual era a prioridade no momento. Nesse caso, a prioridade era um projeto com um time de vendas. Com isso, Jocko propôs um trabalho baseado em priorizar e executar. O CEO focou em um projeto por vez, começando pelo projeto prioritário com a área de vendas. E, em pouco tempo, toda a empresa estava reunindo esforços para o mesmo objetivo, trazendo melhorias visíveis e impulsionando a todos sem dividir a atenção entre projetos não prioritários. Assim, ele pôde prosseguir sempre priorizando antes de executar, ao invés de rodar uma série de projetos ao mesmo tempo. O princípio pode até parecer óbvio, mas nem sempre é aplicado na prática dos negócios, trazendo uma série de problemas e ineficiência para um departamento ou para uma empresa como um todo. Capítulo 8. Descentralizar o comando. No capítulo 8, Jocko conta sobre uma experiência em que liderava uma equipe de 30 CEOs durante a guerra. E, para obter mais agilidade durante um ataque inimigo, ele precisaria descentralizar o comando, ou seja, trabalhar com a confiança que tinha nos líderes que ele mesmo formara, para que eles pudessem tomar decisões sem a dependência dele. Dessa forma, ele não precisaria se atentar a detalhes da operação, mas sim na coordenação da equipe e monitoramento de seus inimigos, com um papel estratégico. Em equipes de qualquer segmento, há líderes que concentram o comando. Quando isso ocorre, as operações podem rapidamente se perder no caos. A solução aqui é capacitar os líderes da linha de frente por meio da descentralização do comando e garantir que dirijam as suas equipes de forma a apoiar a missão geral, sem o microgerenciamento do topo. Além disso, determinar a quantidade de líderes envolvidos e sua posição para melhor comandar e controlar a equipe é fundamental. Para ilustrar o princípio na prática dos negócios, Jocko conta a história de uma consultoria feita para um grupo de consultores de investimentos. Ao ver o organograma da empresa, Jocko notou que a estrutura de diferentes filiais não era similar. Algumas tinham vários colaboradores e outras eram bem enxutas. Fazendo algumas perguntas para o presidente da empresa, ele o fez entender que o ideal era estruturar uma filial com 4 a 6 pessoas mais um líder, para que evitasse o caos de um comando centralizado, como citamos anteriormente. Além disso, Jocko introduziu novamente o princípio da simplicidade e a importância da comunicação clara e objetiva.
Todas as unidades e seus líderes devem saber o porquê estão fazendo algo de um determinado jeito. Na descentralização do comando, a fé e a confiança na equipe são elementos fundamentais. Capítulo 9. Plano. No capítulo 9 do livro, Leif narra uma operação de resgate de reféns durante a guerra e afirma que ter um bom planejamento antes de sair para a ação é vital para qualquer operação. Além disso, ter a consciência de que sempre existirá riscos e procurar mitigá-los já na fase de planejamento faz uma grande diferença. No livro, você encontra um passo a passo completo para o desenvolvimento de um plano de ação, que passa por várias macroetapas. Algumas delas são: analisar a missão ou projeto, identificar pessoal, recursos, ativos e tempo disponíveis, capacitar os principais líderes para a execução do plano, mitigar riscos encontrados, delegar e resumir as partes do plano para os líderes júniores e realizar uma análise do plano pós-execução. Para ilustrar a aplicação do princípio no mundo dos negócios, é compartilhado um cenário em que a empresa precisa de um processo padronizado de planejamento para entrar em mercados emergentes. Com o modelo de planejamento utilizado no Exército já testado e aprovado, Leif compartilhou com o VP e o gerente da área um passo a passo completo sobre como realizar o planejamento de maneira clara, objetiva e sem excessos de informação. E então eles fizeram um treinamento com os profissionais daquela área. Além do novo modelo conferir maior autonomia para a equipe sem precisar consultar superiores a todo momento, a equipe pôde prever riscos e antecipar suas ações. Eles estavam preparados para reagir quando necessário e gerar maior receita para a empresa ao entrar em mercados emergentes. Capítulo 10. Liderando acima e abaixo na cadeia de comando. O capítulo 10 traz dois princípios importantes: liderar acima da cadeia de comando e liderar abaixo da cadeia do comando. Liderar abaixo na cadeia do comando é, resumidamente, a ideia de que o líder sênior de uma equipe, que inclui papéis gerenciais e papéis operacionais, faça com que todos tenham conhecimento sobre o papel um do outro. É primordial que os líderes sêniores expliquem a seus líderes júniores e equipe operacional como seus papéis contribuem para o sucesso de um projeto ou da empresa em geral. Liderar acima na cadeia do comando é um movimento similar, mas que sobe do líder sênior para os seus supervisores diretos, com o objetivo de obter as decisões e o apoio necessários para ajudar sua equipe a cumprir as suas metas. Uma demonstração pública de descontentamento ou desacordo com essa cadeia, ou seja, com os seus supervisores, prejudica a autoridade dos líderes em todos os níveis. Para aplicar esses princípios na prática dos negócios, Leif compartilha a história de uma consultoria feita onde o gerente de campo da empresa estava frustrado com vários questionamentos que a liderança corporativa fazia sobre a sua operação. A área corporativa não ficava baseada no mesmo local da fábrica e os líderes não viam a cara da operação, assim como não entendiam os desafios que o gerente de campo e sua equipe enfrentavam no dia a dia. Leif então propôs ao gerente que assumisse a responsabilidade extrema nesse caso, providenciasse para a liderança todas as informações pedidas por eles e os convidasse para conhecer o chão de fábrica. Foi um longo processo até que as barreiras fossem quebradas entre os dois mundos, chão de fábrica versus liderança corporativa. Mas, com o tempo, a integração e sinergia entre as partes cresceu, trazendo um relacionamento mais saudável para todos. Capítulo 11. Decidir em meio à incerteza. Os líderes não podem ser paralisados pelo medo, pois isso resulta em inércia. É fundamental que os líderes ajam de forma decisiva em meio à incerteza e tomem as melhores decisões possíveis com base apenas nas informações a que têm acesso. O princípio de imagem incompleta, ou seja, de não ter um quadro com todas as informações necessárias para a tomada de uma decisão, está presente em todos os âmbitos de nossas vidas. Desde a tomada de decisões pessoais, como, por exemplo, uma mudança de rota em função de uma grande tempestade que está chegando. Embora os líderes empresariais geralmente não enfrentem situações de vida ou morte,
estão sob intensa pressão em situações como riscos de capital, mercados em fluxo, concorrentes, carreiras e salários. Mesmo assim, os líderes empresariais devem ficar à vontade com o caos e agir de forma decisiva em meio à incerteza. Para ilustrar os conceitos desse capítulo, Leif conta a história de um treinamento que estavam dando a uma empresa de tecnologia em que estavam presentes o CEO da empresa e a CEO de uma de suas subsidiárias. Essa CEO da subsidiária estava em um grande dilema. A empresa estava crescendo rapidamente e dois de seus principais engenheiros começaram a entrar em disputa, até chegar ao ponto de pedir para que ela demitisse um ao outro. Em uma conversa com os CEOs, Joko e Leif encorajaram essa CEO a não ficar na defensiva e simplesmente esperar o que aconteceria, se um deles pediria demissão ou algo do tipo, mas sim a ter uma postura decisiva, de respeito, tomando o comando dessa situação. Em resumo, ela acabou demitindo ambos os engenheiros e promovendo 2 profissionais da equipe para as posições abertas, ou seja, ela tomou uma decisão precisa em um ambiente de extrema pressão, onde o sucesso de sua empresa estava em risco nas mãos de 2 profissionais. Capítulo 12. Disciplina é liberdade, a dicotomia da liderança. No 12º e último capítulo do livro, nós encontramos praticamente uma cartilha completa sobre o perfil, ou seja, as características de um líder. Então, selecionamos algumas delas para poder compartilhar com você. Vamos lá! O líder deve ser um perito em dosagem. Assim como a disciplina e a liberdade são forças opostas que devem ser equilibradas, a liderança requer encontrar o equilíbrio na dicotomia de muitas qualidades aparentemente contraditórias, entre um extremo e outro. Ele deve liderar, mas também saber seguir. Às vezes, outro membro da equipe pode estar em uma posição melhor para desenvolver um plano, tomar uma decisão ou liderar uma situação específica. O líder deve ser agressivo, mas não autoritário. Ele também deve ser calmo, mas não robótico. É normal e necessário demonstrar emoção. A equipe deve entender que seu líder se preocupa com ela e com o seu bem-estar, mas um líder deve controlar suas emoções. O líder que perde a paciência também perde o respeito. Ele deve ser corajoso, mas não imprudente. Deve ser atento aos detalhes, mas não obcecado por eles. Deve ser forte, mas ter resistência, não apenas física, mas mental. O líder deve ser humilde, mas não passivo. Tranquilo, mas não quieto. Deve possuir humildade e a capacidade de controlar o ego e ouvir os outros. Ele deve ser próximo dos subordinados, mas não muito. Deve exercer a responsabilidade extrema, ao mesmo tempo, descentralizar o comando, delegando o controle aos líderes subordinados. Por fim, o líder não tem nada a provar, mas tem tudo a provar. Se a equipe entende que o líder, de fato, é quem está no comando, ele não tem nada a provar em relação a isso. Os líderes devem conquistar esse respeito e aí sim provar que são dignos dele, demonstrando de forma prática que cuidarão da equipe e de seus interesses e bem-estar em longo prazo. Como nós falamos, esse livro tem muitos insights valiosos mesmo. E para completar, depois do último capítulo, o livro ainda tem um pós-fácil e uma sessão exclusiva do podcast de Joko que traz a transcrição de perguntas e respostas sobre liderança respondidas por ele e Leif. Essa foi a segunda parte do resumo sobre o livro Responsabilidade Extrema. Então, colocamos para você o link da primeira parte aqui no descritivo. Se você ainda não assistiu, corre lá no link. Se quer aprofundar nos conhecimentos trazidos no livro, você também encontra na descrição o link de onde encontrá-lo. E para quem gostou desse vídeo, deixe o seu like e comentários para nós. E lembre-se de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro das novidades. Nos encontramos no próximo vídeo.